um Conde Waici, o comentário da lição dos jovens com a de Waici. Hoje eu tô com uma equipe maravilhosa, o Samuel e a Bruna. E a gente vai estar conversando, então, sobre a lição de número 12, ciclo destrutivo. Mas antes da gente começar, eu já dar o spoiler do que falar a lição dessa semana e, enfim, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui no Conde Waici para compartilhar sobre a mensagem que a gente tem na lição, que a gente possa estudar, que a gente possa realmente permitir que o seu Santo Espírito esteja conosco neste estudo e que essa mensagem, a lição, ela fale ao nosso coração, Pai. Esteja conosco neste momento, por favor, e tudo que seja dito seja unicamente para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente está quase no final. Muito triste, passou muito rápido. Essa lição foi maravilhosa. Sucessor, enfim. Lições de fé e de liderança no livro de Josué. E liderança é uma coisa que a gente vai tratar ainda hoje, por mais que a gente já está vendo o momento em que Josué já não estava, ele já tinha falecido. Mas é muito interessante que, a lição dessa semana, a gente está estudando os capítulos 1 e 2 de Juízes. Como a gente vê no próprio título que a lição traz, é um ciclo que acontece de novo, né, com o povo na hora de conquistar a terra de Canaã, que eles, quando eles iam conquistar a terra, Deus havia falado para que eles matassem todas as pessoas de lá, enfim, tudo mais. Só que o povo falou assim, não, eles faziam acordos com as pessoas que estavam lá, então com os cananeus, né, e, novamente, o povo se rebelava, eles iam para o caminho pagão e ficava contra Deus, né? Então, a gente vê esse ciclo acontecendo em toda a história de Israel, né? E o que é interessante notar é que durante o período em que eles estavam sob a liderança de Josué, o povo temeu ao Senhor, mas agora eles estavam nesse ciclo destrutivo, né? E pensando sobre esse ponto da liderança que é tão importante, né? Eu queria saber de vocês o seguinte: por que depois de tanto tempo sobre a liderança de Josué, que estava dando tudo certo, enfim, o povo voltou, né, e se rebelou contra o Senhor? Isso que foi uma nova geração, né, que aconteceu tudo isso novamente. A gente pode, de certa forma, passar por isso também? Samuel, o que você acha sobre isso? Com certeza a gente pode passar e estamos passando também, né, como cristãos hoje. Aquela nova geração, eles estavam, né, longe dos caminhos do Senhor, porque infelizmente também a liderança depois de Josué, salvo algumas exceções, eram líderes, né, de natureza duvidosa. E a própria geração também se esqueceu, né, de quem eles eram, dos benefícios, das maravilhas, né, que o Senhor tinha feito por eles. Tanto que o livro de Deuteronômio, né, sempre deveria ser uma lembrança para eles do que o Senhor fez, de quem o Senhor era e de quem eles, né, o povo de Israel, eles deveriam ser. Um povo separado, um povo especial, um povo que deveria ser farol, né, naquela terra para todas as nações. E hoje em dia, na nossa igreja também, né, enquanto cristãos, a gente também tem o mesmo problema. A gente se esquece da nossa identidade, da nossa história, né, das nossas raízes, e aí fica mais fácil a gente abrir concessões. No princípio, pequenas concessões que depois vão trazendo grandes diferenças, grandes dificuldades, né, para a nossa vida, porque a gente se esquece, né, novamente, lá do princípio, de que o Senhor nos tirou da terra do Egito como forte, uma poderosa, para que nós pudéssemos ser, né, uma nação de sacerdotes, uma nação santa, uma nação separada. Então, sim, infelizmente a gente passa por isso, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra o caminho certo para que a gente possa andar, né, nas veredas antigas. Amém. Bom, eu acho muito interessante que a lição destaca que o primeiro passo que eles deram à decadência foi se casar com pessoas do ramo longe de Deus, né? Os cananeus, o povo que era idólatra. E isso é muito importante porque Armand White escreve nos livros que a gente já conhece, Lar Adventista, Carta a Jovens Namorados, Mensagens aos Jovens, fala que o casamento ele é algo muito importante, porque vai vogar o resto da sua vida, tanto a sua vida agora aqui, quanto a futura. Então, por isso que é importante saber quem escolher. E o povo de Israel foi incrédulo. Eles não ouviram mais o que Deus tinha pedido para eles. Não se mistura com o povo. Não era para eles ser com discriminação, mas era para ter cautela, porque era para se casar com o povo de Deus, e não com o povo do mundo. Porque
Consequentemente, o que aconteceria? Eles iriam se afastar lentamente dos caminhos do Senhor. Que foi o que aconteceu. A gente lê lá em Salmos, capítulo 106, versículo 36 até o 38, diz assim: olha só a consequência dessa relação que eles tiveram. Eles serviram aos seus ídolos, os quais eram uma armadilha. Sim, eles sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, até mesmo o sangue de seus filhos e de suas filhas, os quais sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi poluída com sangue. Então, esse é um pequeno exemplo do que pode acontecer quando a gente se rebela com o Senhor. A gente pode se rebelar com o Senhor se casando com alguém que seja descrente. Por quê? Porque isso tira a proteção de Deus. O Espírito de Profecia fala sobre isso. Então, a gente tem que ter cautela, não ser levado pelos nossos sentimentos e emoções, como hoje em dia. E como nós vemos hoje, muitas vezes jovens saem da casa de Deus, né? Querendo algo melhor, né? Que eles acham que é algo melhor, mas que é a armadilha para eles. Então, a gente tem que viver e entender que os planos de Deus são melhores que os nossos e que o poder dele está disponível. E a gente tem que ter esse amor por Deus, mais do que qualquer outra pessoa que possa existir na face da Terra. Então, que a gente não possa cair nesse mesmo erro. Nós estamos propensos neste mundo? Sim. Mas segurando a mão auxiliadora de Deus e fazendo a vontade deles, nós não cairemos nessas armadilhas. Muito bom. E aproveitando o gancho da Bruninha, eu não ia falar sobre isso, mas achei maravilhoso, então eu vou. A gente tem aqui na DYC vários episódios, vários dois, né? Mas são episódios sobre relacionamentos. Então, se você ainda não assistiu, você precisa assistir. E o nosso último fala sobre relacionamento nesse sentido, o julgo desigual sobre pessoas que são da igreja, que não são, enfim, o que a gente fala, né? Para você não fazer trabalho missionário com outra pessoa nesse sentido, né? Enfim. Então, vale a pena você assistir, é muito legal que a gente conversou sobre esse tema de relacionamentos. E como a gente estava conversando, né, muitas vezes, sim, a gente vê pessoas que elas vieram de uma geração que estavam com ligação na igreja, enfim, tudo mais. Os pais são da igreja e tudo acontecendo, só que o filho, muitas vezes, ele sai por N motivos, mas o que é interessante a gente perceber que o nosso relacionamento com Deus, ele não deve ser uma coisa longe da gente, tipo, não, Deus, eu gosto de falar assim, né, bastante, que Deus, ele não é avô, ele é pai, ou seja, a nossa relação com Deus é de primeiro grau, não é de segundo grau. Então, o que é muito importante? Que a gente não dependa de uma pessoa para que a gente tenha o nosso relacionamento com Deus, mas que ele aconteça de uma forma direta, eu com Deus, né? Então, é até para a gente pensar nessa questão, né? Josué, ele sustentava tudo isso no povo, né? Lógico que mesmo que acontecia todas essas coisas, né, do ciclo destrutivo, claro que existia o remanescente, mas para a gente pensar como que a gente, né, pode acontecer essas questões, né, com a gente também, será que no dia de hoje, como que a gente vê tudo isso? Então, vocês arrasaram, adorei. A gente vai para a próxima pergunta, que é a seguinte: quais foram as principais diferenças entre Josué e os líderes que vieram depois? Porque algo aconteceu, né? Algo de errado não está certo, porque começou muito bem e depois aconteceu isso. E qual que é a importância da gente saber isso? Tá, o que isso muda na minha vida, Elisa? Eu tô na lição, beleza, mas e eu com isso? Samuel, o que você pensa sobre isso? Os líderes, né, que sucederam Josué foram pessoas, como eu falei no começo, salvo algumas exceções, foram pessoas duvidosas, né, tanto na monarquia, né, os reis, depois do período dos juízes, teve o período da monarquia, e foram pessoas que não tinham, né, o senso da grandeza de Deus. E o interessante é que no livro de Josué, ele mesmo menciona isso, né, no capítulo, deixa eu ver aqui, Josué 24, calma aí, deixa eu ver aqui. Ele fala o seguinte, olha só, verso 24, verso 14 em diante, né? A renovação da aliança. Então ele diz, ó, agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, né? Lá no Eufrates e no Egito. Servir ao Senhor. Aí ele fala o seguinte, olha, porém, se vocês, aos olhos de vocês,
parecer mal ao servir ao Senhor, então tudo bem, vocês podem seguir o caminho da desobediência. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, não somente Josué era um homem de caráter, a sua família também. Mesmo em meio à apostasia, a família de Josué permaneceu firme. E o exemplo negativo lá do futuro dos reis é que tanto os reis quanto as famílias eram, né, pessoas que transgrediam a aliança do Senhor. Então, para os nossos dias, mesmo que muitas vezes os cristãos, de forma geral, a igreja, ela esteja indo por um caminho, nós, como Josué, como sua família, a gente deve falar assim: olha, eu e minha casa vamos servir, né, de todo o coração ao meu Deus. Amém, né? E eu acho muito interessante porque o povo de Israel, ele caiu, porque o amor dele por Deus era muito fraco, né? Eles abandonaram o Deus dos seus pais. Então, eles quebraram o ciclo, mas na hora errada, né? Na circunstância errada. Por quê? Porque Josué tinha ensinado, né, as leis, apresentado, né? E o que aconteceu? Em vez de o povo passar para frente aquele ensinamento, eles quebraram o ciclo daquilo que não era para quebrar, né? Por quê? Porque Deus não quer que a gente tenha uma entrega pequena, nossa, a Ele. Ele quer uma entrega completa, porque Ele é um Deus zeloso e Ele quer essa comunhão com a gente. E os líderes fizeram isso. Eles quebraram um ciclo, mas em vez de quebrar um ciclo de que talvez os antepassados deles tivessem feito, né, de reclamar e tudo mais, não, eles quebraram o ciclo que era bom, que eles tinham que continuar, que eles seriam abençoados, uma nação de Deus, né? Mas eu acho muito interessante porque o povo de Israel, eles começaram a adorar esses deuses. Eles começaram a idolatrar aquilo que Deus tinha falado que não era para fazer. E Deus tinha colocado nas leis dele, nos decálogos, para que ele não fizesse, porque isso autodestruiria eles. Autodestruição. E como a Bíblia disse, né, que é uma armadilha. Então, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que quebrar os ciclos. Mas que ciclos eu estou quebrando? Será que são os corretos? Ou são os que eu acho? Não, esse daqui eu não vou seguir não, porque não é da minha vontade, né? Um exemplo. Com certeza, o povo de Israel achou que o caminho dos cananeus era mais fácil, né? E, consequência disso, eles tiraram o amor de Deus e começou a ficar fraquinho o amor por Deus. E o que Deus pede pra gente é amar a Ele sobre todas as coisas, não é verdade? E assim a gente vai ter vida nele. E é triste porque eles conheciam teoricamente a verdade, mas não a valorizaram o suficiente para viver por ela. Como não mantiveram vivo esse amor, acabaram sendo enganados. E o mesmo pode acontecer conosco. Exatamente, Bruna, muito bom o que vocês comentaram. E assim, a gente tem que estudar, entender o que aconteceu no passado, na história, para que a gente não repita os mesmos erros e que a gente faça diferente, né? Então, não importa em que circunstância nós estamos hoje, nós podemos fazer diferente. E é o poder por nós mesmos? Não, é o poder por meio de Cristo, né? Mas é importante que ele deu aqui na sua palavra orientações para a gente aprender e fazer diferente, né? E aquela história, se você não conhece, se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai, você não vai saber as mudanças que você tem que fazer para atingir aquele objetivo. E se tratando do aspecto espiritual, é ainda mais importante, né? Então, muito bom, gostei. Que lição maravilhosa, né, gente? Bom, agora a gente vai dar continuidade para a dica de UIC. Roda a vinheta. Bom, a dica de hoje é o livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 53, que tem como título Os Primeiros Juízes, que fala justamente então desse momento que a gente está no início do livro de Juízes, e o espírito de profecia é sempre maravilhoso. Ele traz o aspecto mais assim micro de tudo que estava acontecendo. Então, se você tiver a oportunidade, leia. Tenho certeza que vai ser muito bom para você. E depois você vai ter que compartilhar, porque sabe, coisa boa deve ser compartilhada. Inclusive, por falar nisso, eu não falei isso ainda. Olha que coisa diferente.
Você já compartilhou esse vídeo para os seus amigos? Se você ainda não compartilhou, esse é o momento. Você fala assim, a gente permite você pausar só agora para você ir lá compartilhar para todo mundo. Coisa boa deve ser compartilhada. Você vai falar assim, tantas coisas que você aprendeu, inclusive até agora. Conta pra gente o que você achou da lição, tá bom? Que a gente tá ansioso para saber. E se porventura você ainda não segue a gente, aproveita esse momento também para depois você seguir a gente no Instagram e também já dar um inscrito aqui, tá? Aqui no canal do YouTube também. Bom, agora sim, vamos para a nossa última pergunta super especial, que é a seguinte: como a gente vai saber se a gente está vivendo o propósito elevado para qual Deus chama a gente, ou se a gente está fazendo essas concessões, então, que acabam comprometendo o plano dele e, consequentemente, a gente está se afastando disso? Porque é uma linha muito tênue, né? Samuel, o que você tem para falar para a gente sobre isso? Bom, tudo que Deus traz, né, tudo que vem de Deus nos traz paz, nos traz contentamento, nós vamos estar vivenciando o fruto do Espírito Santo, né? E aquele que é fiel, eu gosto muito. Ontem, né, um amigo meu estava pregando, ele falou o seguinte: nós não devemos fazer concessões, pequenas concessões que vão nos deixar longe dos caminhos do Senhor, né? A gente falando sobre os juízes, sobre a época de Josué, até um pouquinho antes, né, na época de Moisés, ali no deserto, o povo não encontrou paz, né? O povo escolheu a murmuração, escolheu a rebelião, e o que que foi, né? De como consequência? Não foi nada bom, eles morreram no deserto, né? Deus não pôde os levar para Canaã, não porque ele não podia, mas porque o povo não queria confiar, o povo não queria se submeter à vontade de Deus. Então, diferente do que muitos pregam hoje em dia, a submissão a Deus nos traz paz, porque nós vamos colocar a nossa vontade, que é carnal, a nossa vontade que é imperfeita, nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos dar, né, a sua lei no nosso coração, que nós possamos obedecer de todo, né, o nosso ser. E como o salmista fala, né, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, diferente da transgressão, né, onde lá em Provérbios há caminhos que parecem certos para o homem, mas que no final dá em caminhos de morte. Eva, por exemplo, né, Eva, ali na árvore proibida, ela viu que o fruto era desejável, ela pensou, ela sentiu, ela se colocou em primeiro lugar, né? Quando nós nos colocamos em primeiro lugar, a gente se afasta do plano de Deus e aí o sofrimento é a nossa consequência. Verdade. Não é à toa que a Bíblia fala, ela é a palavra de Deus, e ela fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e daí o restante será acrescentado. Então, se Jesus é meu pastor, então eu não preciso de mais nada, ele é tudo para mim. E a gente só conhece a vontade de Deus, o propósito dele, quando a gente tem a comunhão com ele. E quando a gente tira essa comunhão, a gente se afasta do plano de Deus e, consequentemente, também vai se afastar dele. E quando a gente se afasta de Deus, a gente perde a vida. Pode ser até não que a gente perca a vida literalmente, né? Mas aqui espiritualmente morre. E se morreu aqui, nós estamos encrencados, né? Então, precisamos, né, exercitar essa comunhão com Deus, porque é só assim, com essa comunhão constante com Deus, a gente vai descobrindo os planos deles, os propósitos dele para nossa vida, que fará com que a gente seja feliz verdadeiramente. Porque nós vivemos no grande conflito. Jesus quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, quer a nossa salvação. Satanás não, é do contrário, não é verdade? Ele quer a nossa destruição, quer ver a gente infeliz, quer ver a gente incontente. E a gente só tem contentamento com Jesus, só com Ele. E como a gente cria esse contentamento? Mudando nossos hábitos, praticando o estudo diário da palavra de Deus, praticando exercícios. Isso vai nos dando contentamento, tanto físico, mental, espiritual, tudo isso nos ajuda. Não é à toa que o Senhor nos deixa todos os reclamos dele na palavra dele, a vontade dele para nossa vida. Ele quer que a gente tenha comunhão com ele, ele quer que a gente se alimente saudável para a gente ter uma mente aberta e feliz. Porque imagine, quando a gente está triste, um exemplo, a gente está com o nosso corpo infeccionado ou, né, ele está intoxicado, e, logicamente vai ficar ruim também. Então a gente não vai ter uma saúde nem força física. Eu achei interessante aqui que a lição fala que o povo de Israel ele começou a fugir dos planos de Deus. E em consequência disso, com essa
parentesco com os cananeus, né, com o povo de Canaã, eles começaram a ficar fracos, eles se alimentaram das comidas deles, e o que aconteceu foi que eles ficaram fracos, tanto fisicamente, quanto mentalmente e espiritualmente. Então, se você não quer ficar fraco, faça a vontade de Deus, porque Ele é a nossa força. Muito bom, adorei o comentário de vocês. E o que é importante, né? Como vocês comentaram, a gente se colocar no caminho do Senhor e pedir para que o Espírito Santo incomode a gente e mostre para a gente por onde a gente tem que ir, né? É assim que a gente vai poder, né? Se a gente se colocar à disposição, né? Se a gente permitir que Deus ele esteja conosco. Muito bom, gente. Que lição especial, né? Você que está na sua casa está gostando? Eu tô adorando. Bom, a gente está no final já praticamente, mas eu queria ler aqui 2 trechinhos da parte de sexta-feira, que fala assim, ó. Deus tinha colocado seu povo em Canaã como uma poderosa barreira para deter a onda da imoralidade, a fim de que não inundasse o mundo. Então, o plano era que eles fossem luz, né? Aí agora continuando, né? O plano de Deus era que, ao ser fiel a ele, Israel avançasse de vitória em vitória. O Senhor daria em suas mãos nações maiores e mais poderosas do que os cananeus. Então você vê que o plano de Deus para eles era um plano especial, grande, né, poderoso. No entanto, sem levar em consideração seu elevado destino, preferiram a comodidade e a autossatisfação, deixando escapar a oportunidade de completar a conquista da terra, e durante muitas gerações foram afligidos pelos descendentes desses povos idólatras, que, conforme o profeta havia predito, eram como espinhos nos ossos e aguilhões nas costas. Então, essa lição é muito interessante porque faz a gente refletir, ok, o que aconteceu naquela época, mas e como está a nossa permitida entre as coisas? Será que a gente tem realmente colocado Deus em primeiro lugar da nossa vida? Será que a nossa relação com Deus ela é direta ou ela tem assim, nós com Cristo ou nós acreditamos no que a gente acredita por causa de uma pessoa X que acredita nisso que nem eu acredito, né? Acredito que o chamado para a gente hoje e tendo assim, a compreensão do tempo que a gente vive, que é um tempo de autoexame, que a gente faz parte, a gente está dentro do momento do grande juízo que acontece no céu, o que a gente tem feito com isso? Será que a gente tem guardado, fala assim, quem sabe, né? Deixa para a próxima geração. Mas, gente, nós somos essa geração. Nós somos a geração de jovens para Cristo. Por que não a gente fazer algo diferente? Por que não a gente se entregar para Deus e permitir que Ele faça essa mudança na nossa vida e que a gente se entregue verdadeiramente a Ele, né? Então, meu desejo é que a gente realmente possa fazer isso. E eu te convido para a gente fazer uma oração especial de entrega agora, nesse momento, para a gente falar com o Senhor justamente sobre isso, tá? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos nos entregar nas suas mãos, Pai. E nós queremos te pedir, ora por mim, pelo pessoal que está aqui, pelo pessoal que está no outro lado da telinha, para que o Senhor possa estar cuidando da gente, Pai. Que em nenhum momento a gente se desvie dos seus caminhos, que a gente saia de perto do Senhor. Nosso desejo é continuar firme na sua verdade, na tua palavra. Nós sabemos que o caminho para o céu é uma jornada que tem momentos de altos e baixos, é um caminho estreito, mas mesmo nesse caminho estreito nós queremos continuar firmes por meio do Senhor. Que se a gente precisar tirar os calçados que a gente tira, e se a gente precisar se apoiar nas cordas, que a gente se apoie nas cordas que vão cair do céu, mas que o Senhor possa nos auxiliar. E que tudo que a gente faça seja visando o nosso relacionamento com o Senhor. Não as ruas de ouro, o mar de cristal, mas quem o Senhor é, porque a gente hoje já tem vivido um relacionamento contigo. Que o Senhor possa estar com a gente, cuidando de quem está do outro lado da telinha, e que nós possamos realmente nos dedicarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A gente acabou esse trimestre, gente, só queria falar isso, estou com saudade já. Vocês vão encontrar semana que vem a galera, uma outra galera especial, mas a gente já está com saudades e já é o fim de ano, né? Então até o ano que vem, pessoal. Se cuidem, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais, muito obrigada pela participação, Samuel e Bruna. E para você que ficou até aqui, não esquece de compartilhar esse vídeo, de dar o like, enfim, tudo que você já sabe, porque coisa boa deve ser compartilhada, tá bom? Até mais, pessoal!